Nesse vídeo, nós vamos fazer um passeio pela biografia de Ariano Suassuna, trazendo as referências que influenciaram sua escolha estética na produção da sua obra teatral. A obra teatral de Ariano Suassuna é marcada pelo caráter cômico, popular e religioso ao mesmo tempo. Suassuna teve contato direto com cantadores, cordelistas, espetáculos populares nordestinos, apresentações circenses e com leituras de livros clássicos da literatura ocidental que pertenciam à biblioteca de seu pai. Essa relação permanente com as manifestações populares nordestinas, com a formação erudita do autor, determinaram suas escolhas políticas e estéticas. Além da influência da cultura popular nordestina, a sua obra também recebeu a herança da cultura ibérica, do barroco medieval, dos altos medievais. Por essas influências, a dramaturgia de Ariano Suassuna busca expressar o tradicional e o realista das manifestações populares ao mesmo tempo. Por meio de sua própria obra, o Suassuna foi um pensador do Brasil e da cultura brasileira. Ariano Suassuna nasceu no Palácio da Redenção, sede do governo da Paraíba, em 16 de junho de 1927. Era o 8º filho dos 9 de João Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassuna e Rita de Cássia Dantas Vilar. Nessa época, o pai de Ariano era governador do estado da Paraíba, mas em 1928, devido ao término do seu mandato, mudou-se com a família para o município de Souza, no sertão paraibano. João Suassuna começou a sofrer perseguições políticas, sendo acusado de ser o mandante da morte de João Pessoa. Para se defender dessa acusação, ele precisou ir ao Rio de Janeiro, onde foi assassinado em 1930. Mesmo após a morte de João Suassuna, houve um julgamento e ele foi inocentado de qualquer participação no assassinato de João Pessoa. Com a perda do marido e com medo de represálias de inimigos políticos, Rita de Cássia muda-se constantemente com os 9 filhos, até finalmente estabelecer-se em Taperoá, em 1933. E é nesse pequeno município que Ariano teve contato com diversas formas de representação e manifestações da cultura popular nordestina. Aos 7 anos de idade, Ariano ouviu pela primeira vez uma cantoria nas vozes de Antônio Marinho e seu companheiro marinheiro, que além de improvisar versos nessa cantoria, ele também cantou um folheto seu que havia a presença de elementos fantásticos, uma aparição, e isso marcou o autor Ariano Suassuna para sempre. Após esse contato com os versos improvisados dos cantadores sertanejos, Ariano começou a frequentar a feira de Taperoá para ouvir mais. E esse hábito possibilitou que o escritor tivesse a primeira oportunidade de assistir a uma apresentação de teatro de bonecos do Nordeste, chamado de Teatro de Mamulengos, uma das referências fundamentais no teatro de Ariano Suassuna. Além da convivência com o teatro de Mamulengos, Ariano sempre comparecia aos espetáculos circenses que chegavam à pequena cidade do sertão paraibano. As apresentações circenses também marcaram Ariano por seu caráter lúdico, com palhaços, mágicos, bailarinas, acrobatas, equilibristas, além do humor, surpresa e suspense que envolve cada representação circense. Outra grande referência foi a biblioteca deixada pelo pai. Ariano tornou-se um devorador de livros, tanto de autores nacionais quanto internacionais. E além da leitura dos folhetos de cordel que havia nessa biblioteca de seu pai, que foi uma vasta fonte que ele herdou do próprio pai. Mas em 1942, a família de Suassuna mudou-se definitivamente de Taperoá para Recife. Na capital pernambucana, Ariano já começa a se envolver com a cultura popular e colabora com a realização de uma apresentação de repentistas no ilustre Teatro Santa Isabel, em 1946, era um lugar da elite burguesa da cidade. Então ali, Ariano já apontava o caminho que ele iria seguir dentro da sua trajetória artística e intelectual, que seria a valorização, divulgação e defesa de uma cultura popular nordestina. Em 1945, quando se preparava para o vestibular na Faculdade de Direito do Recife,
quando ainda estava no Colégio Oswaldo Cruz, Ariano publica o seu primeiro poema, chamado Noturno, no Jornal do Comércio. Ariano relatou algumas vezes que ele considera a sua poesia, embora pouco conhecida e estudada, como a verdadeira fonte daquilo que ele escreveu, até mesmo do seu teatro. E segundo o próprio autor, o fato que o conduziu a dedicar-se a uma carreira literária foi o assassinato do seu pai, uma ferida permanente que se tornou, para o escritor, uma referência constante nas suas escolhas, tanto artísticas quanto políticas. Sobre isso, Ariano falou: Foi de meu pai, João Suassuna, que herdei, entre outras coisas, o amor pelo sertão, principalmente o da Paraíba, e a admiração por Euclides da Cunha. Eu posso dizer que, como escritor, eu sou, de certa forma, aquele menino que, perdendo o pai assassinado no dia 9 de outubro de 1930, passou o resto da vida tentando protestar contra sua morte, através do que faço e escrevo, oferecendo essa precária compensação e, ao mesmo tempo, buscando recuperar sua imagem, através da lembrança, dos depoimentos dos outros, das palavras que o pai deixou. O protesto literário de Suassuna, com relação à morte injusta de seu pai, determinou de modo preponderante a sua visão de mundo, baseada no embate entre o rural e o urbano, falando sobre a própria identidade nordestina e brasileira. Assim, ele criou uma relação forte com o sertão, ou seja, o lugar do refúgio, do acolhimento, da memória, da construção da sua obra artística, da origem da sua forma de ver e pensar o Brasil. Ariano disse: Sabe, nos últimos anos tenho feito uma autocrítica, uma autoavaliação. Não tem sido fácil, é muito doloroso. Mas é que eu queria entender melhor algumas posições que tomei ao longo da vida. Meu pai foi assassinado no Rio de Janeiro quando eu tinha apenas 3 anos de idade, por conta de questões políticas ligadas aos episódios da Revolução de 30 em Princesa, cidade do sertão da Paraíba. Eu cresci lendo jornais falando mal de meu pai. Era a luta do bem contra o mal. O bem era o urbano, que representava a modernidade, o progresso, o governo. O mal era meu pai, que significava o atraso, o primitivo, por ser o rural. Sabe o que eu fiz para conseguir viver, pois aquilo me doía muito? Resolvi inverter. O bem era o rural, mal era o urbano. Pautei toda a minha vida nisso. Isso teve sempre uma repercussão enorme em toda a minha obra. Até cometi um erro histórico em A Pedra do Reino. Eu digo em A Pedra que a guerra de Princesa e Canudos são similares. Está errado. Em Princesa era a burguesia urbana contra a aristocracia rural, representada pelo meu pai. Enquanto em Canudos era a burguesia urbana contra o povo. Mas eu não conseguia enxergar isso. Ainda bem que em literatura existe a licença poética. Em 1946, quando ele ingressou na Faculdade de Direito do Recife, Ariano conheceu Hermílio Borba Filho, que o apresentou ao mundo do teatro, tornando-se para Ariano e tantos outros artistas da época um mestre. E juntos, Ariano e Hermílio participaram do panorama teatral pernambucano e criaram o Teatro do Estudante de Pernambuco, o TEP, onde eles buscaram um teatro que tratasse de assuntos brasileiros por meio do romanceiro popular do Nordeste. Isso porque o romanceiro popular nordestino proporcionava uma diversidade de histórias, de lendas, de mitos, de personagens necessários para a criação de um teatro que tivesse identificação com o público, que muitas vezes nunca havia assistido a um espetáculo. E para investir nessa dramaturgia ancorada nos dramas do povo e na sua teatralidade, o TEP acabou proporcionando para Suassuna e para todos os integrantes um vasto campo de experiências, de descobertas, de criações artísticas que deram início ao trabalho de criação de um teatro nordestino.
E foi nesse momento que, por intermédio de Hermilo, Ariano entrou em contato com a obra de Lorca, o que lhe permitiu uma descoberta muito importante que vai marcar todo o seu teatro e até a criação da sua primeira peça. E foi a descoberta de se poder alcançar o universal por meio de uma região. Através da literatura de Garcia Lorca, Ariano entrou em contato pela primeira vez com um grande nome erudito que se fundamentava na cultura popular. Nesse caso, a Espanha, no caso de Lorca, mais precisamente a região de Andaluzia, que é o mundo rural que Lorca retrata. E ao entrar em contato com outros autores ibéricos como Cervantes, Calderón de la Barca, Gil Vicente, Suassuna percebeu que em suas obras, esses autores, embora tratassem de questões locais próximas ao ambiente em que eles vivem, a temática que eles abordavam é de caráter universal, como a avareza, a vaidade, a oposição vida e morte, a opressão, a corrupção, a esperteza como meio de se livrar da opressão do mais forte. E esse contato com a tradição ibérica possibilitou a Ariano descobrir as semelhanças entre o Mediterrâneo e o Nordeste, originando a sua primeira peça, chamada Uma Mulher Vestida de Sol, escrita em 1947. Foi escrita para um concurso promovido pelo TEP. A peça foi classificada em primeiro lugar, mas não foi encenada. E foi considerado por Hermilo Borba Filho como a primeira grande tragédia produzida no Nordeste. Em 1952, o TEP encerrou as suas atividades por motivos financeiros, mas foi no TEP que Ariano descobriu que era possível, a partir do regional, atingir o tom universal na sua obra. E desde então ele assume essa posição, uma posição autoral engajada com a realidade ao seu redor, buscando um teatro que tenha ligações com a posição nordestina, popular e tradicional. Ele próprio comenta o seguinte: procura um teatro que tenha ligações com o clássico e com o barroco. Na minha opinião, esta é a posição que pode atingir o melhor, o real, no que se refere a mim e a meu povo. Faço da originalidade um conceito bem diferente do de hoje, procurando criar um estilo tradicional e popular, capaz de acolher o maior número possível de histórias, mitos, personagens e acontecimentos, para atingir assim, através do que consigo entrever em minha região, o espírito tradicional e universal. Quero ser, dentro das minhas possibilidades, é claro, um recriador da realidade como tragédia e como comédia, a exemplo do que foram Plauto, Brunel, Molière, Borges, Shakespeare, Goya e nossos grandes pintores coloniais. Quero um teatro trágico e cômico, vivo e vigoroso como o nosso romanceiro popular. Um teatro que se possa montar sem maiores mistérios, até nos recintos de circo. Então, desde o início da sua trajetória dramatúrgica, Ariano buscou criar um teatro que capta a beleza da literatura popular nordestina e os folhetos de cordel, os autos populares. E ele a reproduz com o melhor da tradição do teatro ocidental, propondo pensar o Brasil no seio do universo ibérico, sertanejo, místico, imaginário e popular da vida sertaneja. Nesse âmbito, entre a região, a tradição e o caráter universal do texto, o dramaturgo paraibano escreveu em 1955 a peça O Alto da Compadecida. A encenação foi realizada pelo Teatro do Adolescente do Recife, em 1956. A história de João Grilo, um sertanejo astucioso, e seu companheiro Chicó, um mentiroso de primeira categoria, conquistou o público que compareceu ao Teatro Dulcina, no Rio de Janeiro, para ver a apresentação do Teatro do Adolescente em janeiro de 1957. O sucesso do Alto da Compadecida projetou o dramaturgo paraibano no panorama teatral brasileiro. E a peça ganhou o primeiro lugar no primeiro Festival de Amadores Nacionais, possibilitando não somente o reconhecimento nacional de Ariano, que até então era só conhecido no Recife, mas também marcando uma inovação do teatro brasileiro.
Isso se explica pelo fato de que nas décadas de 40 e 50 havia um eurocentrismo do teatro brasileiro. A maioria dos textos encenados eram os grandes clássicos da dramaturgia europeia, como era o caso do TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, montando textos lindos, mas que estavam distantes das problemáticas regionais, nacionais e do público, e acabavam sendo representados para as camadas mais altas da sociedade. Ariano, então, em 1960, ele funda com Hermilo o Teatro Popular do Nordeste, o TPN. O novo grupo que surge na cena teatral pernambucana une novamente os dois amigos com o intuito de consolidar um teatro nordestino que pudesse alcançar o nacional e o universal. Mas, por conta de divergências estéticas com Hermilo sobre a questão de um teatro mais engajado politicamente, Ariano resolve sair do grupo, mostrando também a sua posição com relação ao fazer artístico. Ele buscava uma arte comprometida, mas não militante. E após a sua saída do TPN, Ariano resolve apostar então num novo caminho na sua trajetória, que seria a universidade, como professor universitário. E foi em 1969, na Universidade Federal de Pernambuco, que Ariano conseguiu apoio institucional suficiente para desenvolver o seu ideário, enfim, seus projetos, suas ações, e aos poucos foi se tornando o mestre de uma jovem geração de artistas, permitindo o nascimento de um movimento artístico-cultural chamado Armorial. O movimento armorial é um projeto estético idealizado por Suassuna e que teve uma importância muito grande no cenário artístico pernambucano na década de 70. Esse movimento pretendia criar uma arte erudita brasileira fundamentada nas raízes da cultura popular. Segundo Luiz Adriano Mendes Costa, a criação do movimento armorial, junto ao trabalho de artistas populares, além de defender essas características autenticamente brasileiras, pretende desmistificar o conceito de que a arte erudita seja de melhor qualidade ou ainda superior à arte popular. O que existe é uma visão equivocada acerca de elementos totalmente diferentes. Não seria a arte erudita a arte superior e nem tampouco a arte popular, a arte inferior. A palavra armorial significa o livro onde se registram os brasões, ou seja, a palavra significava coleção de brasões, de emblemas e bandeiras de um povo, simbolizando assim a busca por uma arte erudita brasileira por meio das raízes da cultura popular. O movimento armorial é um herdeiro direto das experiências vividas por Suassuna no TEP, pois foi com esse grupo que ele começa a esboçar as ideias que depois vão fazer parte do armorial. O movimento armorial visa criar a arte baseada nas manifestações populares brasileiras. Então, ao escrever, pintar, compor música ou fazer teatro, fundamentado nessas expressões, o artista pode dialogar não somente com a arte brasileira, mas com a arte de qualquer lugar, e assim atingir um caráter universal. O movimento armorial pretendia proteger a cultura popular contra a massificação da indústria cultural, sempre em busca de uma identidade nacional. O movimento ele nasce num período de ditadura militar, com ideias, com objetivos diferentes de outros movimentos da mesma época, de outros movimentos artísticos da mesma época, como, por exemplo, os grupos teatrais engajados politicamente, o tropicalismo. O contexto sócio-histórico desse período no Brasil era bem conturbado, devido ao sistema político repressivo que os brasileiros viviam com a ditadura militar. Então, muitos artistas e intelectuais lutaram contra a opressão do governo ditatorial por meio da literatura, do teatro, da música, da arte. E no campo musical, os tropicalistas, por exemplo, por um lado, eles buscavam a valorização e a recuperação de tradições populares brasileiras que revelassem o Brasil profundo, como eles falavam. Mas de outro, eles queriam também estar em sintonia com o panorama internacional. Então, contrário ao que pretendia o Ariano Suassuna nessa questão, nesse quesito. E com o movimento armorial, Suassuna deixava claro que ele não aceitava nenhum tipo de estrangeirismo que pudesse anular as características da cultura brasileira.
Para Suassuna, é no passado que o armorial define os traços dessa identidade cultural. Seria nesse mergulho, nessa volta ao passado, que o Nordeste, mais especificamente o Sertão, estaria identificado como uma região rica, ampla e original, seja na preservação de costumes e traços antigos de um povo, como também na representação simbólica de resistência, impedindo o processo de descaracterização da cultura nacional. Para Ariano, permitir a integração de costumes e culturas de outros países em escala mundial, para ele levaria a um processo de homogeneização da cultura que poderia acarretar na perda dessas identidades locais e nacionais, nessas identidades tradicionais, nas tradições, com o surgimento de novas identidades que fossem misturadas, híbridas. O movimento armorial, então, sofreu algumas críticas, tanto por ser considerado fanista, por alguns, já que tentava impedir a interferência de outras culturas, como também recebeu críticas daqueles que preferiam uma visão mais moderna, na qual o pop seria a maior demonstração de uma cultura popular, no sentido da divulgação e da popularização da cultura. E a visão armorial, ao valorizar o tradicional, com seus elementos que por alguns eram considerados ultrapassados, poderiam vir a empobrecer o entendimento da cultura brasileira. Com relação ao posicionamento político, os artistas armorialistas eles não estavam despreocupados com as questões sociais, mas o foco não era fazer uma arte politicamente engajada, e sim representar o homem no mundo, de forma simbólica, através do universo sertanejo e rural. O que se pretendia era a criação de uma arte brasileira erudita, que deve ser comprometida com a realidade que a circunda, mas sem partidarismo político. Esse posicionamento levou Suassuna a se retirar do TPN, tendo em vista que Hermilo aproximou-se do teatro engajado politicamente e do modelo anti-ilusionista de Brecht. A bandeira armorial reúne 3 formas artísticas distintas, procurando atingir a integração das artes, que seria a literatura, por meio das palavras, dos versos e das narrativas do romanceiro, a música, que acompanha a leitura ou a declamação do texto, e as artes plásticas por meio das estilogravuras, que ilustram as capas dos folhetos. E o teatro é considerado por Ariano uma arte síntese desse movimento, justamente por integrar, como nos folhetos do cordel, que seria para ele a base da criação armorial, integrava a palavra, som e imagem, ou seja, o teatro fundia o folheto de cordel, as máscaras, o canto, a dança, a música, as roupas dos espetáculos populares do Nordeste. O teatro armorial se mistura com a obra dramatúrgica de Suassuna, que bebe da fonte do folheto de cordel para sua criação teatral por meio de um processo de reescritura do texto popular. E ao buscar essa integração de elementos populares nas peças, Ariano se inspira no teatro que se origina da tradição mediterrânea também e toma de empréstimo os elementos dos espetáculos populares nordestinos, como o Teatro de Mamulengos, o Bumba Meu Boi, Alto dos Guerreiros e Pastoris, que ao tramitarem pelo seu teatro dão um conceito de encenação armorial. Esses espetáculos eles unem influências europeias, tanto em sua estrutura como em seus temas, com músicas essencialmente brasileiras, danças dramáticas, brincadeiras de circo e reminiscências das farsas. Em seu teatro, Ariano expressava com sagacidade e reverência a alma do povo nordestino, sempre às voltas com as complicações do meio ambiente e com as desigualdades sociais. Ao abraçar o espírito popular, a estética armorial não se preocupou somente com a criação de uma arte que contribuísse para revelar aos brasileiros as expressões
e características da nossa cultura, mas também que tivesse uma ligação e uma identificação com o mundo em geral e com a América Latina particularmente. Além de mostrar as manifestações culturais do povo nordestino, também buscou manifestar o tradicional e universal aliado ao regional numa inter-relação entre cultura popular, teatro e tradição. Então, em 1960, Ariano escreveu A Farsa da Boa Preguiça, considerada uma das obras-primas da sua dramaturgia, na qual ele apresenta a personagem caricata Clarabella, uma falsa intelectual que vê a poesia popular e o universo sertanejo de uma forma pitoresca, refletindo as ambiguidades ou sobreposições ainda existentes entre o erudito e o popular. Depois dessa peça, parece que o universo teatral ficou pequeno para Ariano e ele parte para escrever o Romance da Pedra do Reino. Esse romance é considerado a grande obra do movimento armorial no campo literário. Publicado em 1971, foi um sucesso de crítica, sendo considerado um dos maiores romances de língua portuguesa. Ariano faleceu no dia 23 de julho de 2014 no Recife, aos 87 anos, nos deixando uma obra com uma enorme riqueza estética e convicção ideológica. O teatro criado por ele nos encanta, conscientiza, diverte e humaniza, trazendo à tona as complexidades da alma humana e as riquezas culturais do nosso país.